Boa tarde, eu sou a Thaís e estou aqui para falar rapidamente sobre um assunto muito importante que é a depressão. A depressão, ela é definida por muitos autores renomados como doença e por outros como transtorno. A depressão é considerada um transtorno de humor, mas apenas diferenciando doença e transtorno, quando falamos de doença, falamos de uma causa que é conhecida, amplamente conhecida. Quando falamos de um transtorno, existem possibilidades de origem daquela patologia, no caso, psicopatologia. Então, quando estudamos a depressão, entendemos que existem sim componentes genéticos, mas também existem componentes ambientais. Como, por exemplo, ser criado num ambiente, numa dinâmica familiar muito negativa, de muito pessimismo, muitas reclamações, com muita falta de resiliência, isso pode provocar uma propensão a desenvolver depressão. Da mesma forma, a superproteção que de repente provoca uma resistência, uma dificuldade de lidar com situações que nos frustram, com as intercorrências do dia a dia que são normais. Isso também pode levar o sujeito a desenvolver um processo depressivo. E é importante saber diferenciar. Tristeza e depressão não são a mesma coisa. Podemos nos entristecer por questões N no nosso dia a dia, podemos levantar entristecidos e acharmos que estamos deprimidos. E normalmente utilizamos essa denominação inadequadamente. A tristeza ela nos acomete sim, ficamos uns diazinhos entristecidos, mas a depressão ela se instala, aquela tristeza se instala e ela permanece por pelo menos uns 10 dias e aí sim nós estamos recebendo sinais de que precisamos procurar a ajuda de um profissional. Da mesma forma, não é somente a tristeza que é uma característica da depressão. Nós podemos estar normalmente fazendo as nossas atividades, lotados de trabalho, de estudo e darmos conta da nossa rotina. E o que é central na depressão? É a falta de vontade, é a falta de desejo. E quantas vezes não nos sentimos vazios, como se a nossa vida tivesse perdido a cor? Isto sim é central na depressão, isso sim precisa ser tratado. A depressão ela possui alguns estágios. Ela pode ser uma depressão leve, que normalmente não demanda a necessidade de uso de medicação e normalmente não compromete a vida laborativa do indivíduo, mas ela pode evoluir para uma depressão grave. Isso sim, pode impossibilitar a realização de atividades, pode trazer muitos prejuízos à vida pessoal, profissional daquele ser humano. Então, não vamos deixar de procurar ajuda. Nós vivemos tempos de pouca simbolização de sentimentos. Falamos tanto de tecnologia, redes sociais, falamos tanto de modernidade, mas hoje em dia ficamos presos a um celular, como se carregássemos o mundo no bolso e esquecemos das nossas relações, do olho no olho, da troca de energia, da troca de carinho, da troca de amor que tanto preenche. Hoje falamos tanto do ter, estamos tanto no concreto, estamos vivenciando tanto uma concretude que estamos esquecendo de simbolizar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então não vamos deixar de procurar ajuda. A depressão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, daqui a algumas décadas, será a doença que mais impossibilitará o indivíduo de exercer as suas atividades. Então que possamos sim procurar ajuda, se nos percebermos assim, ou percebermos algum colega, algum amigo nesta situação. Cuidemos de nós, que possamos cada vez mais investir em nosso equilíbrio emocional, físico e espiritual. O meu site é www.thaisnvelecico.com.br. Acompanhe as nossas mídias, as nossas novidades e não esqueça, procure ajuda. Cuide de você.
Um grande abraço.